Por que que um homem deve ser respeitado numa sociedade e se ele consegue... Como que ele ganha esse respeito, na tua visão? Ah, eu recebo essa demanda de não se sentir respeitado, é muito comum em homens muito jovens. Ele não se sente respeitado. Eu falo pra ele, é normal. Ele fala, "Mas como assim que é normal?" Eu falei, porque você não construiu nada ainda. Você não gerou. O respeito não é dado, o respeito é conquistado. Homens ganham o respeito de outros homens pelas suas ações, não por ele estar gritando que ele quer ser respeitado. Exato, Né? perfeito. Então, se você é um camarada que você não tem credibilidade, você não tem um histórico de construção de alguma coisa, você não tem um histórico de que os caras podem contar com você, você não tem um histórico de um ato de superação, você não tem um histórico de um ato de coragem, que são essas virtudes que permeiam o imaginário da mitologia em volta do homem, você não vai ter respeito simplesmente porque você está pedindo. E ninguém te deve esse respeito de Ninguém deve graça, né? Isso que é o nada, importante, né? ninguém te deve nada, velho. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve amor, ninguém te deve respeito, ninguém deve nada. Essas coisas são dadas pelas pessoas por admirarem você, por desejarem estar do seu lado, pelo tipo de indivíduo que você é. Então você tem uma coisa que os caras confundem é temor com respeito. Uma coisa é você ser um homem temido, ser uma autoridade temida, ser um chefe temido, porque você vai exercer um poder de coação. Outra coisa é o cara te respeitar por livre e espontânea vontade, por admiração, por o homem que você é aquele que lidera, é aquele que toma a frente, é aquele que você fala, pô, olha da onde esse cara saiu de um ponto A e ele chegou no ponto B. Olha a história desse cara, olha o quanto que ele construiu. Olha como esse cara pensa, olha como esse cara tem postura, olha como esse cara se posiciona, porque por trás dele tem uma construção. Então por isso que muitas vezes esses caras mais novos reclamam que os caras não respeitam ele, as mulheres não respeitam ele, porque ele ainda vai ter que provar alguma coisa. A vida do homem não é tão simples assim, sabe, cara? O homem não, igual você falou, o cara não vai receber respeito de graça, ele vai receber. ah, Quando você olha pra um cara respeitado, você tá olhando pra um passado. Essa é a coisa. Você tá olhando pra um passado. Quando você olha pra um cara que fala, porra, eu respeito esse camarada, você pode ver que esse cara tem um baita de um passado. Ele tem muita história pra contar. Porra, total, velho. Total, Orlando. Total. Cara, eu vejo muito assim, né? Eu lembrei de outra palavra que é muito mal usada nos dias de hoje, tá, Orlando? Ah, Antes era mais, acho que no ano passado era mais, agora acho que tá um pouco melhor, que é a palavra resiliência. uhum. Eu vi a palavra resiliência sendo muito usada na época por muitas mulheres, né? E eu não tenho nada contra também. Até porque eu não quero tomar outro cancelamento, né, consciência? Então vamos falar que eu tô pegando demais o pé. Não, mas a palavra resiliência é uma palavra, assim, uma palavra que foi muito usada, acho que de forma Banalizada. banalizada demais, né? E eu vejo assim, no fundo, tá, Orlando? O cara passou frio, sou resiliente, né? Tipo, É, uma vez na exato. vida. Tomou um frio aqui do lado de fora, aqui É. na sacada, né? E eu percebo o seguinte, viu, Orlando? Ainda mais quando você trabalha com homens e você tem esse papel aí de liderança, né? De inspiração para outros caras, né? Você acaba percebendo como a resiliência é importante nesse quesito inspiração também, né? Então eu percebo assim, pô, a gente que trabalha com os homens, trabalha com conteúdo, o pessoal sabe como é difícil você se manter constante ao longo de anos, apesar de todas as adversidades que passam. Porque assim, o cara vê de repente o nosso trabalho, a nossa vida e alguns podem pensar que a vida é perfeita. E não é, cara. A gente toma Não. pau pra Nossa. caralho pra poder continuar ajudando e estando lá no propósito, né? Então essa é uma coisa que eu percebi que é bem legal também, assim. Se você ser um cara resiliente, passa por dificuldades, cai e levanta, ajuda também a comandar respeito. Fala assim, porra, não só admiro esse cara, não só admiro o Orlando, como também o respeito, né? Então eu acho que se eu pudesse colocar alguma coisa junto com a construção de respeito, eu traria também a questão da resiliência, né? Tem aquela coisa assim do cara, pô, tô fudidaço de grana, de peso, de saúde, mas vou manter firme, vou sair dessa. Não importa se 5, 10 ou 15 anos, mas vou sair desse ponto A e chegar no ponto B melhor, tá? Então, eu queria só fazer essa pontuação também, juntar a questão da resiliência junto com o respeito, que eu acho que é legal também. Então, eu vejo assim, hoje os caras, pô, tem aquela bunda molice de qualquer coisinha, desiste, né? Se fosse 30, 40, 50, 100 anos atrás, não seria dessa forma, né? O que falta em alguns caras, né, principalmente os mais jovens,
é ir para um lugar chamado ação. Eu falo mundo concreto, sai da abstração, sai de tanta teoria. Uma vez um rapaz me perguntou como ter, não era como ter disciplina, mas era algo como ter uma rotina de ir para academia. Eu falo, inferno, matricula e vai. Exato. Não tem, você não vai crescer. Deixa eu baixar um aplicativo aqui para me ajudar Para, a manter velho. a rotina, né? Para, velho. Pega e vai. Pega e vai. Execute. E como eu comecei a bater muito nessa tecla de ir pra ação pros caras, porque tudo que é uma teoria, tudo que é uma resposta mirabolante, tudo que é um motivo mirabolante. Não, a vida é muito simples, o essencial é simples. Eu falo, cara, vai, você vai na segunda, você vai na terça, você vai na quarta, tá doendo, não, Vai continua, doendo, vai exato. continuar. Semana que vem já não tá doendo tanto, você vai no sábado, você vai no domingo, fala ali com o professor, Tá doente, passar o treino. vai doente, tá de ressaca, vai de ressaca, é desse É, jeito. Cara, você vai e quando vê, você já construiu essa rotina. Saia desse mundo mental, desse mundo da fantasia, desse mundo das ideias, que o homem não tem que ficar vivendo nesse mundo mental. O homem tem que viver mais no mundo concreto, no mundo da ação. Você pode ver que os caras que a gente admira são homens que vivem no mundo da ação. E a gente retoma a questão de novo da personalidade. São homens que têm um elemento de conscienciosidade muito alto, ou seja, disciplina e ordem. Perfeito. A boa. disciplina independe de motivação. Ah, eu tô super motivado aqui, feliz e uhul. Não existe isso na vida desse cara. Ele vai, ele faz. Ele tem que dar uma aula, pô, cara, eu não tô. Ele vai dar. Ele vai fazer. Hoje não tava afim de treinar, mas eu vou treinar. Ah, não tava afim de comer essa marmita aqui, eu vou comer. E tudo. Você vê que isso é dado. Os caras que têm sucesso, a gente fala principalmente de carreira, que construíram coisas, a maioria absoluta tem a conscienciosidade alta. Ou seja, capacidade de disciplina, capacidade de ordem e agradabilidade na média um pouquinho para baixo. Não tem que ficar o tempo todo Agradando todo os mundo. outros, agradando todo mundo. Esses são caras que têm, geralmente ele tem sucesso em várias áreas da vida dele. Aí você pergunta, e com as mulheres? Idem. Por quê? Porque essas características, olha que interessante, elas representam também todos os arquétipos masculinos. Coragem, enfrentamento, superação, Liderança. conquista, liderança. Porque, de certa forma, os homens que têm essa característica na personalidade deles também trazem isso tudo no combo. Aí alguém deve estar se perguntando, mas eu não tenho isso. Aí o trabalho é dobrado. Você vai ter que se forçar a fazer se você quiser ter o mínimo de destaque. Também, se não quiser, não tem problema. A vida é sua. Mas se você quiser ter um mínimo de destaque, ter o respeito, conquistar as coisas, você vai ter que necessariamente passar pelo processo ali de disciplina e ordem, a não ser que você não tenha nada disso e seja um puta de um cara que tem uma abertura muito alta, um baita de um artista que pinta quadros só quando quer e que compõe só quando quer, mas isso aí representa uma parcela Muito. ínfima da Nossa. população. A maioria dos caras que fazem sucesso realmente são caras que são disciplinados e ordenados.